contamos com o suporte técnico. E também nós contamos hoje com o suporte técnico de gravação da aluna Ana Lobo, é acadêmica também de enfermagem e é integrante também do Conexão FAEM, tá bom? Túlio, eu vou deixar você se apresentar então para a gente, conhecer um pouquinho sobre você, aí a gente dá início ao encontro, tá bom? Ao nosso bate-papo. Fica à vontade. Ok, Kelly, boa a gente não noite. ouviu você. Não ouviu nada? Eu estava ouvindo aqui. Pra mim tá normal. Deu para ouvir sim, Fran, acho que foi sua internet. Ai, que susto. Bom, Ah, pode posso falar, ir? Túlio. Isso, por Boa favor. noite, meu nome é Túlio. Eu sou estudante de Engenharia Florestal na UFMT e faço parte do Diretório Central dos Estudantes. Fico muito feliz, muito honrado de terem nos convidado a participar desse projeto tão importante, tão fundamental, que é levar essas discussões para os alunos, né? O que é o movimento estudantil, para que serve, de onde veio, para onde vai. Você também é estudante da UFMT, né, Túlio? Sim, curso de Engenharia Florestal na UFMT. Que legal. Então, para dar início, Túlio, conta um pouquinho para a gente o que é, de fato, o movimento estudantil. Bom, o movimento estudantil é um movimento pela luta em defesa da educação, né? Eu pretendo tratar um pouco mais sobre as entidades, mas não podemos restringir também o movimento estudantil às entidades que representam o movimento estudantil, né? Aqui no Brasil, a entidade que tem maior peso na representação dos estudantes é a União Nacional dos Estudantes, criada em 1937, ali um pouco antes do Estado Novo, e com o surgimento do Estado Novo, essa entidade ela se manteve na mão das figuras desse Estado autoritário por muito tempo. Na década de 50, o movimento estudantil ganha força novamente, quer dizer, a partir da Uni, né? A Uni se rearticula, ganha força novamente e não só apenas reivindicando as pautas voltadas diretamente à educação, mas também fazendo debates e reivindicando pautas de interesse nacional. Se debatia coisas. É um processo de politização que acontece a partir ali de 56, 57 e vai se estendendo até 64 de maneira assim, na legalidade, né? A Uni depois ela nunca, mesmo na ilegalidade que ela entra a partir da ditadura militar, ela não deixa de atuar na clandestinidade, né? Mas nesse processo se debatia coisas como o aumento do preço das coisas, do custo de vida, a interferência dos interesses de empresas de outros países, especialmente empresas norte-americanas, na economia nacional, a interferência e as alianças dos exércitos norte-americanos com o exército brasileiro, entre outras coisas, né? Então, o movimento estudantil é um movimento político. Ele não é um movimento, ele não pode ser um movimento partidário, mas é um movimento político. Se debatia as grandes questões nacionais nesse movimento. E hoje precisamos resgatar esse movimento tão importante, essas grandes questões para dentro do movimento estudantil. Entendi, maravilha. Agora, Túlio, ainda falando sobre a história do movimento estudantil, conta pra gente agora sobre
sobre a conquista de direitos dos estudantes nesse movimento. Quais foram as principais conquistas desse movimento dos estudantes? Ok. Bom, as conquistas são várias, né? Eu vou tentar ir um pouco além das conquistas dos estudantes. Vou passar também a falar mais especificamente da luta dentro da UFMT, mas de uma maneira geral, o movimento estudantil ele participa de diversos embates históricos dentro das pautas de interesse nacional brasileiro. A questão de, ainda naquela guerra contra o nazifascismo, o movimento estudantil, e não só o movimento estudantil, mas era um movimento, tratando aqui do movimento estudantil, né, estava na pressão para que o Getúlio Vargas se posicionasse, enviasse nossas pracinhas para combater o nazifascismo. E eu vou fazer esse resgate histórico, mas a gente tem que ter claro também que era uma outra época e as coisas como as grandes pautas atuais, elas não estão dentro do movimento estudantil por transformações que esse movimento vai se dando ao longo da história. Bom, outras grandes questões, a luta pela nacionalização do petróleo, né, que é uma pauta atual, tendo em vista que a nossa estatal, a Petrobras, ela sofre um sucateamento há anos nos rumos de ser privatizado, vendido para empresas estrangeiras, privadas ou nacionais de outros países, né? Então, essa também é uma questão debatida e reivindicada no movimento estudantil. O movimento estudantil, desde 1948, se debatia a lei de diretrizes de bases da educação, que vai ser aprovada em 1961. São diversas reivindicações que foram fundamentais para garantir o ensino público e o ensino básico para a população brasileira, né? A gente não sabendo desse histórico acaba caindo em lugares comuns, achando que o que a gente tem hoje para a nossa educação, que ainda está longe de ser o ideal, mas é uma coisa, foram conquistas, né? E aí, educação, pelo menos na lei, a educação pública para todas as pessoas é fundamental. Bom, outras pautas do movimento estudantil, outras conquistas, nesse processo que o movimento estudantil estava extremamente junto dos interesses nacionais, junto das reivindicações da classe trabalhadora, também foi fundamental no processo de redemocratização nas organizações, nos debates dentro da universidade, nas passeatas fora, nos debates sobre as questões mais importantes para que aquele processo ocorresse. Eu acho que por hora é isso. Tem mais outras perguntas? Ok. Pessoal, se caso houver dúvidas, vocês podem deixar no nosso bate-papo, tá? Que o Túlio soluciona elas para nós. Seguindo aqui, agora sobre o DCE, Túlio, que é o Diretório Central dos Estudantes, né? O que ele é? Qual que é a função dele na faculdade, lá na universidade? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Primeiro, essa questão eu vou falar assim, o que o DCE não é, né? Pode ser. O DCE não é, isso é muito importante, o DCE não é um braço institucional da universidade. Ele é um instrumento de luta para se articular as lutas do movimento estudantil dentro da universidade. O DCE, os centros acadêmicos, as UEEs, a UNE, eles são vinculados, mas eles são autônomos, né? Centros acadêmicos
vão estar defendendo os interesses da categoria dos alunos do curso do centro acadêmico, né? O DCE defende os interesses da categoria estudantil na universidade, também os interesses privados de alguns estudantes. A gente auxilia, né, em alguns abusos por parte da administração superior, dos professores. A gente que vai estar junto fazendo as reivindicações, por exemplo. Hoje tivemos, nesse período recente, o embate sobre a flexibilização das disciplinas. Um grande retrocesso, não diria retrocesso, mas um grande ataque à universidade pública, né? A gente expôs que não é só uma questão de ser um paliativo para a pandemia, vai muito mais além disso. A questão do ensino à distância nas universidades não começou ontem, já temos um processo aí de mais de 20 anos desse artifício, desse mecanismo para desviar dinheiro público, para fazer o crescimento de universidade, do ensino privado, né? E isso dentro da universidade pública também precariza o ensino. Infelizmente, dentro dos espaços antidemocráticos de decisão da universidade, né? A proposta passou. Paliativos, a gente conseguiu, dentro de uma minuta horrível, ter algumas pequenas, eu não sei nem se poderia ser considerado vitórias, mas uns paliativos para não deixar tão ruim a situação. Dentre eles, a questão de que os alunos que não tivessem condições, que não têm aparelhos de tecnologia e não têm condições de ter internet, pudessem ter um auxílio à inclusão digital que o FMT se comprometeu, né, a disponibilizar. Bom, e a gente já está aí, sei lá, no meio do semestre, já tiveram provas, coisas como não poder dar prova em período das férias docentes aconteceram, abusos como professor se negando a abrir a câmera quando tem uma aluna com necessidades especiais que precisa de intérpretes, e tendo 2 intérpretes para fazer essa aula, só que a professora não querendo, talvez não por não querer, mas não conseguir, porque os professores também têm uma dificuldade com a tecnologia. Enfim, a gente ajuda a correr atrás da situação, a gente também faz a exposição disso, né, de como é prejudicial esse processo, esse projeto que foi passado, né, goela abaixo. Então, a gente está aí, o DCE é um instrumento de luta, a gente está aí para organizar os estudantes em prol da defesa da autonomia universitária, em prol da defesa, pelo menos a gestão que eu participo. A gente tem um compromisso com a autonomia universitária, mas uma autonomia real, criar espaços de deliberativos que de fato sejam democráticos. Também construir uma universidade que produza ciência, não só para as grandes empresas, mas principalmente para a classe trabalhadora, né? E é isso, né? A gente não é um movimento político, mas não é um movimento partidário, e não pode ser. E por mais que em alguns períodos foi utilizado como e até hoje em alguns lugares é utilizado como um gabinete partidário para lançar candidatos e tudo mais. Não é isso que a gente pretende fazer, e a gente pretende fazer uma construção sólida para que as outras direções do DCE também não sejam mais utilizadas dessa maneira. Construir realmente
debates sobre e reivindicações para a construção de uma universidade que atenda aos interesses da classe trabalhadora. Eu li que também ele é policlassista, né? Eu vi também que ele sempre está se renovando, né? O DCE. Renovando no sentido de alunos entrando e saindo, né? Alunos formam, saem da faculdade e entram novos, né? E é muito variado, né? De todos os cursos da faculdade. Então tá. Pessoal, eu vi que tem gente entrando aqui. O intuito aqui é um bate-papo, tá? Vocês podem deixar a dúvida de vocês, a sugestão, um comentário, tá bom? Que nós vamos ler. E se houver alguma dúvida, o Túlio vai esclarecer para nós. Túlio, na sua fala anterior, você falou um pouquinho do DCE, a relação do DCE com os centros acadêmicos, né, dos cursos. Você pincelou rapidamente. Agora, se você puder reforçar mais um pouquinho, falar mais um pouquinho para nós, como que eles articulam o CEAS com o DCE? Bom, tanto o CEAS quanto o DCE são autônomos, né? A gente busca, nas grandes lutas da universidade, está debatendo com os centros acadêmicos e está chegando a, mesmo que entre os centros acadêmicos tenham posições divergentes, ali é o espaço de debate, né? E chegando a um senso de ação, né? Por exemplo, no ano passado, a maior luta do movimento estudantil na UFMT foi para barrar o projeto Futuros, né? A gente puxou primeiro uma assembleia universitária e após isso, né, após as deliberações dessa assembleia, que contou com a ajuda de alguns centros acadêmicos, contou com a ajuda de estudantes também que não eram ligados aos centros acadêmicos, tiramos uma assembleia geral, e essa assembleia geral constituía sindicatos dos professores, dos técnicos, dos DCEs, dos outros campos da UFMT. Dentro dessa Assembleia Geral, a gente tirou que a UFMT era, dentre outras coisas, a principal pauta era se posicionar contrário a esse projeto, né? No outro dia, era a votação desse projeto dentro dos conselhos e estávamos presentes para estar pressionando e estar levando nosso ponto. Esse projeto ele não passou dentro da UFMT, assim como não passou no resto, em várias outras universidades, algumas universidades militares, essas coisas, mas a maioria ele foi um projeto rejeitado. Uma vitória muito grande, que expôs ali a necessidade, porque não foi uma vitória isolada do movimento estudantil da UFMT, foi uma vitória nacional, articulada com auxílio das UEEs, da UNE, que estava trazendo esse debate sobre o futuro pelo país, né? Porém, esse projeto, que foi rejeitado pela universidade, ele agora tenta ser implementado pelo Congresso Nacional, né? Então, o risco ainda é grande, mas a gente está aí para fazer a luta e impedir isso, né? Sobre os centros acadêmicos, eu fui um pouco além fui no negócio futuros, né? Mas mas sobre os centros acadêmicos, a gente se reúne em conselho de entidade base para discutir sobre outras coisas também. Quando foi a questão do orçamento da UFMT, a gente faz a discussão, tira um posicionamento, leva para os conselhos, às vezes tem posições divergentes, às vezes a gente perde, mas isso não quer, nos últimos tempos, especialmente na pandemia, né, que não tem como a articulação ser muito boa, porque está um isolamento social, a gente não pode se reunir, a gente não pode fazer protestos, essas coisas. Então a administração do superior está aproveitando para passar tudo que pode e simplesmente ignorando o movimento estudantil. Mas até nas derrotas a gente tem que tirar lições importantes.
Porque, por exemplo, a questão da flexibilização, né, é a exposição constante de que é uma política que não atende os interesses da categoria estudantil, né? Não atende nem aos interesses da universidade, sim de pessoas da administração superior. Então, a gente tenta ter essa relação com os centros acadêmicos, né, de fazer a discussão conjunta, embora cada um ali possa ter posições divergentes e não aderirem às pautas, né, mas é importante fazer a discussão porque é nesses espaços que a gente tem para estar fazendo isso, né, a universidade, os espaços deliberativos são para isso, para que as pessoas com opiniões diferentes vão lá e exponham suas ideias e façam suas defesas. Com certeza. Falando um pouquinho agora da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, como que ela se articula com o DCE e os centros acadêmicos também? Tem alguma relação? Poderia falar um pouquinho? Bom, a UNE, ela também é uma entidade autônoma, a gente tem ligação com ela, mas é assim. Tem algumas pessoas, a UNE tem a sua diretoria, né? Recentemente teve uma reunião, por exemplo, dos DCEs nacionais e tal, que a gente pode articular ou não com a UNE. A gente, tirar do calendário de lutas da UNE, a gente adere, faz, porque é importante a União Nacional dos Estudantes para que se discuta os caminhos para a luta pela educação a nível nacional, né? A UNE, por mais que tenha vários problemas aí nas últimas décadas, nem sempre as posições da UNE foram, pelo menos na minha avaliação e de algumas outras pessoas ligadas ao movimento estudantil, nem sempre a atuação da UNE realmente representava os interesses estudantis, mas nesse momento que a educação, que não começa a sofrer um ataque de hoje, né? Mas que esse ataque está sendo muito acirrado desde a eleição do Bolsonaro e com aquele Weintraub como ministro e tudo mais, a UNE se mostra importante, então é importante fazer a disputa ali dentro da UNE também, para que possa ter aí que a UNE volte a ser um instrumento de luta estudantil forte e aliado aos interesses dos trabalhadores. Pode. Surgiram, Túlio, duas novas perguntas aqui no chat. Eu vou ler, aí você nos responde. A Úrsula perguntou: como você falou, muitos são os desafios na operacionalização das aulas na mobilidade flexibilizadas. Eu acho que ela perguntou: houve muitas reclamações e dificuldades e chegaram até o DCE? Acho que o maior impacto ainda seja para os alunos. Sim, a gente está preparando aí o material para divulgação das reclamações que estão chegando, né? O maior impacto, ainda assim, é para os alunos, sim. O movimento estudantil rejeitou, né? Por mais que pessoas ali dentro da movimento estudantil é divergente as opiniões, né? Mas a maioria do movimento estudantil rejeitou a proposta. As representações estudantis, né, os conselheiros, o DCE, vários centros acadêmicos rejeitaram a proposta e foram ignorados. As defesas muito boas dos nossos conselheiros foram simplesmente foram meses de discussão assim que pessoas ali que detêm o poder político para realmente estar decidindo aquele espaço simplesmente ignoraram. A questão da flexibilização, ela não só... eu vou voltar aqui o porquê que ela é ruim, né? Assim, olhando sem fazer muito, sem ir muito a fundo, já tem que ela é uma política excludente, né? Ela está ali
como a gente falou, o aluno que não tem acesso à tecnologia, à internet, ele já vai ser excluído dessa aula flexibilizada, dessa disciplina flexibilizada. Existe a contradição que se fala que não é obrigatório, mas ao mesmo tempo que não garante que, se as aulas retornarem no início do ano que vem, essas aulas vão ser flexibilizadas. Então, quem precisar fazer ainda a matéria e quiser fazer nesse semestre, vai ter que dar um jeito, de qualquer jeito, de conseguir um computador. Até agora, uma pequena parte das pessoas recebeu o auxílio inclusão digital. Mas uma galera não recebeu. E na TV, essas pessoas da administração superior da UFMT vai e fala que tá tudo uma maravilha e todo mundo recebeu. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, indo um pouco mais a fundo, né? Como eu disse, a questão do EAD na universidade pública, ela não é nova. Ela serviu aí, é um dos mecanismos que serviram aí para o avanço das universidades, das faculdades privadas no território nacional, né? A gente, quando vai fazer as nossas manifestações, coloca que a educação não é uma mercadoria. A gente faz isso, levanta essa bandeira, porque, bom, a educação é um direito. E segundo, a gente quer que ela não seja uma mercadoria, o que não quer dizer que hoje ela não esteja sendo tratada como uma mercadoria, né? Agora eu não sei o número exato de cabeça, mas eu imagino que seja 297, se eu não me engano, são as instituições de ensino superior públicas, né? E nisso ainda tem uma fração menor de universidades federais. E mais de 2.300 instituições de ensino superior privadas, né? E um dos mecanismos para criar toda esse conglomerado de essas várias instituições privadas foi a utilização do EAD, né? Na universidade pública ela ganha agora espaço. Ela já em 2000 já estava sendo colocado, né? Mas em 2019 o governo já tinha regulamentado que até nas disciplinas presenciais das universidades públicas você poderia até 40% da carga horária ser feita a partir do EAD, né? E aí isso que ainda sendo ruim, tinha uma metodologia a ser desenvolvida, na pandemia é colocado como uma resposta, um paliativo, uma coisa só do momento, mas não é. A flexibilização ainda assim é pior do que qualquer outra forma do EAD, porque não é simples, não segue uma metodologia mesmo, é meio que fazendo pelo que dá, né? Tem vários problemas aí. Os professores não seguem uma metodologia específica para isso e muitas vezes nem tem como fazer nem tem domínio das tecnologias. Além de o fato que não é essa a flexibilização das disciplinas, ela vem também fazendo coro a uma coisa que era muito dita, que a universidade não podia ficar parada. A universidade nunca parou durante a pandemia e a gente fazia a avaliação de que ela não era estar precarizando a educação, que é o papel da universidade, era para estar produzindo ciência para o combate, a ciência e também serviços para o combate à pandemia, né? Ela tem um aspecto político de normalizar essa situação. E também nesse contexto de pandemia, de adoecimento mental, de incertezas financeiras, ela está se mostrando um grande fracasso, mas é um fracasso que a gente já sabia que seria um fracasso, porque existem estudos sobre isso, né? Mas é isso. O Ícaro, aqui no bate-papo, o Ícaro Silva,
Ele é lá do serviço social. Ele falou, você estava falando do auxílio inclusão digital, né? E ele falou que esse auxílio ele não corresponde à realidade aquisitiva do estudante, pois R$ 70 não é suficiente para a aquisição de plano de internet. E nem R$ 800 é possível de adquirir um computador e outros periféricos para a aula. Ícaro, infelizmente, triste realidade, né? Seguindo aqui com a dúvida, Túlio, a Ana Carolina Lobo, ela perguntou: Túlio, muitos alunos dizem não se associar ao movimento por ele ter a imagem de não ser apartidário. Você acha que isso acaba enfraquecendo a luta? Enquanto aluno, acha possível lutar pelos nossos direitos sendo totalmente apartidário? Bom, como eu disse, o movimento estudantil é um movimento político e ele não deve ser apartidário. Quer dizer, e ele deve ser apartidário, né? É um movimento político, mas ele não pode ser um movimento partidário, né? Não pode ser utilizado para isso. Infelizmente ele Isso, é, e isso afasta mesmo os é, alunos do movimento isso meio estudantil. que afasta, realmente. Só que é uma questão. Para mim também incomoda muito. Mas é por isso mesmo que eu tô dentro do movimento estudantil, né? Porque se pessoas que se incomodam em ver o movimento estudantil, as instituições do movimento estudantil sendo utilizadas dessa maneira e não correspondendo aos interesses da categoria estudantil, elas precisam estar disputando esse espaço, né? Porque esse espaço não vai ficar vazio. Então, se você se sente incomodado com isso, é fundamental estar disputando o espaço, tá se articulando para montar uma chapa de centro acadêmico, para disputar um DCE. Se você não está em uma chapa, você pode sim participar, você não está na direção de nada, você pode estar participando e é extremamente importante que participe das discussões dentro dos conselhos de entidade base, reuniões ampliadas, mesmo que não tenha alguma contribuição para o debate, mas para estar escutando o debate, posteriormente tá falando também, expondo sua opinião, né? Então, é isso, não é um espaço que vai ficar vazio. Então, aqueles incomodados, e o movimento estudantil é para quem está incomodado, inconformado com a situação da universidade, né? Não só da, das representações, mas de todo o contexto. É você ir almoçar num calor infernal e ficar 40 minutos numa fila para entrar num restaurante universitário que mal e mal está funcionando no ar-condicionado. Final do ano passado, a gente estava comendo praticamente comida estragada lá naquele lugar. Aí você sai, vai pro banheiro do restaurante universitário, não tem água, não tem sabão. Tipo, não dá. Uma universidade federal, ela não pode estar acontecendo uma coisa dessa. Então você tem que estar entendendo também o porquê que isso acontece, né? E lutando para a superação disso, né? Só um adendo aqui. Para você, como membro do DCE, qual conselho você daria para a pessoa que acha que é totalmente partidário o movimento? Acredito que seja conhecer um pouquinho mais, ir lá conversando, perguntando, tirando dúvidas, né? Ter mais adesão sobre o movimento, né? É isso, tem que Porque, participar. Existem várias pessoas na direção, por exemplo, na direção do DCE. Tem pessoas ligadas a partidos políticos. Eu sou ligado a um partido político, não diretamente, mas na juventude de um partido. Pessoas que não são ligadas a partido político, não têm interesse nenhum de ser ligadas a partido político. Não é problema as pessoas serem ligadas a partidos políticos. É problema utilizarem os espaços para serem isso. gabinetes desses partidos políticos. Inclusive, eu recomendo que as pessoas se liguem aos partidos, né? Porque sim, não temos partidos muito bons, né? Mas na maioria das vezes os de maior adesão são bem fracos e tal. Mas se não um partido, há movimentos sociais. Você não precisa também estar organizado só em partido, ou pode ser em sindicato se você trabalha, onde você trabalha. A importância é da luta organizada, né, para reivindicações reais para a transformação da sociedade. Né? E é dentro desses espaços, dentro desses coletivos,
que você vai ter um desenvolvimento político e vai interferir na realidade. O DCE é para isso, né? Para a gente fazer o debate, fazer as reivindicações para transformar a realidade. No caso ali, dentro da UFMT, mas a partir do momento que estiver ganhando corpo, estiver ganhando mais gente, a gente hoje não atuamos apenas dentro da UFMT, mas a potência como que isso poderia estar sendo feita seria muito maior se tivesse mais gente atuando dentro do movimento estudantil, né? Para desenvolver projetos em outras áreas da, da sociedade. Uma outra coisa, o movimento estudantil é dentro do movimento estudantil que você vai entender, o movimento estudantil também é um lugar para você fazer críticas à universidade, né? Eu não defendo uma universidade em abstrato, esse projeto de universidade aí. Eu estou fazendo a defesa dela, mas eu não quer dizer que o que está dado aí, essa instituição, realmente eu veja com bons olhos, né? Eu acho que tem muito a ser melhorado. Mas é só a partir da luta dentro do movimento estudantil que a gente vai pensar uma universidade que supere todas as nossas críticas. E dentro do movimento estudantil você vai também estar pensando um projeto de sociedade, né? A gente está aqui formando pessoas em uma... A UFMT não é qualquer coisa, sabe? A gente está formando pessoas que serão importantes na atuação social, né? E se essas pessoas saem simplesmente depois de anos e anos e anos ali sendo só estudando para simplesmente na busca de desenvolvimento pessoal sem dar retorno para a sociedade, aí não tem, né, como fazer isso. E não vai ser dentro dos seus cursos, porque muitas das vezes, né, que esses debates vão acontecer, né. Algumas vezes sim, tem ótimas pessoas que atuam dentro do corpo docente, mas na regra, no geral, os debates da academia hoje, eles são muito fracos, né? Não chegam à raiz dos problemas. Então, é importante estar atuando dentro do movimento estudantil. Exatamente, o que eu falei, é preciso entender que a universidade é muito mais do que as salas de aula, né? Do que as salas de aula. A Ana Carolina Lobo mencionou. É triste as pessoas que ignoram as lutas por essa questão, às vezes é preguiça de pesquisar e se inteirar das coisas. Realmente, infelizmente, isso é muito comum, né? As pessoas não vão atrás, não vão pesquisar, não participam e às vezes saem falando mal, por questões, né, às vezes de preguiça, de não querer ir, participar de uma assembleia, etc. Dando continuidade aqui, Túlio, falando agora um pouquinho da sua visão pessoal. Conta pra gente sobre a sua experiência na participação do movimento estudantil. Como você começou, o que te motivou? Conta um pouquinho para nós. Sim, sim. Eu só queria fazer um breve comentário sobre isso antes. Eu vejo assim, Claro. também existe essa questão, né? Por que as pessoas não estão participando do movimento estudantil? Eu acho aí a gente tem que chamar também a responsabilidade para a gente, né? É extremamente desgastante tá participando do movimento estudantil e das aulas, e também tem pessoas que fazem tudo isso, trabalha, e no meu caso, meu curso é integral e tal, então é uma coisa bem desgastante. Aí muitas das vezes isso também é um motivo que impede as pessoas de estarem atuando, né? Esse senso comum que as pessoas têm do movimento estudantil, que é uma coisa assim, uma coisa aí de quem é à toa e tal, quem tem tempo, é, ele não vem de dentro da universidade, né? As pessoas já chegam assim de fora da universidade. A universidade ela não está flutuando aí na sociedade, então a gente tem que parar e analisar também. Existe um enorme processo de despolitização que vem de décadas aí e que afastam as pessoas de qualquer participação política em reivindicação na sociedade.
dentro do movimento estudantil da UFMT a gente sofre com isso, mas também é lá um dos melhores locais para você ter apoio para estar participando desses projetos, dessas lutas e ter acesso a essas discussões. Eu vim da universidade privada, eu fiz um pouco de um curso numa universidade privada, nem existia movimento estudantil lá, nem sabia para que era isso. E a visão geral do que as pessoas têm por exemplo, da UNE, que é a maior instância de representatividade do movimento estudantil, é que é apenas uma coisa de vender carteirinha, né? Carteirinha de estudante. É só para isso, o contato que muitas vezes a maioria dos estudantes tem. Então é uma tarefa também das pessoas organizadas no movimento estudantil estar mostrando isso, né? A gente elabora vários espaços para ter essa discussão e muitas das vezes são esvaziados, mas é importante fazer, né? Porque se não fizer, tipo, aí que não vai acontecer nada mesmo, né? Quando, voltando na questão do futuro, quando a gente estava discutindo e chamando para as assembleias, muitas das pessoas não foram, né? Mal os panfletos, mas foi uma galera. Foi um movimento de sucesso. E mesmo os que não foram, ou que não concordaram, não participaram de nenhuma atividade, eles sabiam que estava acontecendo alguma coisa na universidade. Então isso é importante. E a gente tem que estar sempre olhando. Eu não estou conseguindo atingir as pessoas com essa pauta específica, por quê? Como que eu estou trabalhando isso? Tem alguma coisa errada aí, sabe? Quando a gente vai discutir o orçamento da universidade mesmo, que é uma coisa extremamente complicada, né? A linguagem da economia, ela é complicada, ela é feita para dificultar, para as pessoas não terem acesso fácil. Então, como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou relacionar para que o estudante tenha o interesse e consiga absorver o que a gente está dizendo? Então, esses são as questões que a gente tem que trabalhar. Gostaria que você repetisse a pergunta aí, eu esqueci. Seu microfone está desligado. Ai, perdão. A pergunta era sobre você falar brevemente para nós sua experiência pessoal no movimento. Você está há quanto tempo como membro do DCE, Túlio? Bom, então, eu entrei na universidade em 2019, eu já entrei participando ali das atividades que o movimento estudantil promovia e fui convidado para entrar na chapa que foi vencedora, né? Então, eu não tinha conhecimento nenhum das questões burocráticas, dos espaços, dos outros instituições que participavam do dos projetos de luta da universidade. Não sabia de nada. Isso são coisas que eu fui aprendendo. A única coisa que eu tinha era a vontade de participar. A vontade e a necessidade que eu já tinha, que isso vem de um processo de consciência política, né? Como eu disse, quando eu estava na universidade privada, eu não me interessava nem da política nacional, nada. Tipo, para mim tanto fazia as coisas e tal. Depois eu passei por um período só trabalhando, depois só estudando pro Enem, né? E nesse processo, era o processo da eleição de 2018, já com uma consciência política mínima ali, vi que ia dar muito ruim, né? E descobri a necessidade de participar ativamente da vida política, né? Me tornar um sujeito político. E quando eu entrei na UFMT, eu fui atrás desses espaços, né? E por isso que eu falo, né? Uma coisa que a UFMT, o movimento estudantil, por mais que ali tenha vários defeitos ainda, a gente precisa melhorar muito. É um espaço raro que em uma universidade privada eu não teria, né? Em outros locais também eu não teria, né? Então, aí entrei e a gente vai aprendendo até hoje e até o fim do curso eu vou estar aprendendo coisas novas sobre a universidade, sobre o movimento estudantil e também a parar e ler sobre a história do movimento, né? Saber que o que a gente faz hoje, as reivindicações de hoje, é para além do nosso período dentro da universidade.
para deixar para que outras pessoas tenham acesso à universidade. Eu luto por uma universidade pública, gratuita e de qualidade para toda a população, né? Não quero essa universidade que cada vez exclui a população. Hoje a universidade, da maneira como ela é posta, ela tem várias barreiras sociais que impedem a maioria da população de estar tendo acesso ao conhecimento. Eu vou falar aqui uma coisa assim que espero não ser mal interpretado, né? Mas eu tenho a concepção de que é importante, lógico, a universidade é importante, tem que se fazer a defesa, só que da maneira como ela está colocada hoje, e a gente faz a defesa dela hoje, mas pensando além, mas a maneira como ela está colocada hoje, ela é muito mais uma prisão do conhecimento do que a casa do conhecimento, né? É por isso que a gente bate sempre em cima da necessidade de fazer projetos de extensão para tirar esse conhecimento da universidade, dos muros da universidade, e levar ele para a população, né? Então, é para uma universidade que luta por essa universidade, né? Entendi, realmente. Gente, só reforçando aqui, tem um formulário de presença, tá? E vocês preenchem antes de vocês saírem, que é para o certificado, tá bom? Só lembrando vocês. Túlio, conta um pouquinho para nós sobre as pautas atuais do movimento estudantil na UFMT. A Aline Delmontes deixou o link aqui no chat, tá, pessoal? E vocês preenchem para o certificado. Voltando, as pautas atuais da UFMT, eu acredito que seria a flexibilização. Né? Você poderia reforçar um pouquinho mais para nós sobre isso, sobre esse período aí de flexibilização que a UFMT teve. Bom, na UFMT, o movimento estudantil da UFMT, tem a flexibilização, né, que a gente vai continuar lutando pelos alunos e expondo esse projeto horrível, mas também tem um processo de intervenção nas universidades e nos institutos federais. É interessante ressaltar que esse processo de intervenção, na maioria dos casos, mas não em todos, ele está sendo feito de maneira legal, né? É uma intervenção legitimada ali pelo processo antidemocrático que é a eleição nos moldes que ela é feita, né? Dentro da UFMT teve coisas atípicas, né? A comunidade acadêmica rejeitou ali aquele processo, né? Quem fazia o processo de consulta eleitoral, a DCE, o Sintuf e a Dufmat, Sintuf é o Sindicato dos Técnicos e a Dufmat dos Professores. A gente rejeitou um processo de eleição dentro dessa pandemia, não fomos escutados, fomos de maneira grosseira atropelados. Foi feito esse processo com vários indícios de fraude, o processo de consulta, mais de 10 processos. Isso é o processo de consulta, né? Aí, para deliberação dentro dos espaços institucionais, esses processos foram ignorados, então essa consulta que existiu, ela simplesmente foi jogada de lado, tipo, não ia se anular o processo, e é isso. Então, colocando aí que dois dos candidatos à reitoria também se colocaram contra e tiraram as suas candidaturas, um processo de boicote e de estar expondo o quão autoritário, quão antidemocrático, o quão isso era. Os outros três que sobraram era o reitor, que usava os espaços institucionais ali para estar fazendo campanha, né? Foi fundamental, ele teve nesse processo aí de fazer essa eleição. E os outros dois que eram ligados diretamente ali com o governo federal, que tem foto, quando o ex-ministro Ventralbe veio para cá, falava, pediram conselhos ali para como ser o interventor, não era nem o reitor, né? Falou que era só para só precisava estar na lista tríplice, né? Então, se tivesse 100 votos, se o outro tivesse, o primeiro lugar tivesse 1.000, ele ia, né? Lembrando que no Brasil inteiro teve vários locais que as pessoas, mesmo fora da lista tríplice, estão sendo colocados como reitor, né?
E é isso, agora a gente está nesse processo aí, com vários, sendo atropelado com os indícios de fraude e tal, mas acima de tudo legal. Então a gente tem que estar debatendo isso, né? Com esses espaços são democráticos mesmo, vamos lutar para que eles sejam, né? Vamos lutar aí porque que a gente perdeu a paridade na consulta eleitoral. Mas vamos lutar agora por eleições diretas, eleições de um voto por cabeça, valendo o mesmo, independente da sua categoria. Vamos além, né? Não é momento para tentar restabelecer aquilo que já era um problema. Vamos além, vamos debater isso. Isso dentro dos conselhos também, né? Mas a luta dentro dos conselhos, como Consune, Concep, ela tem que ser aliada à luta dentro dos gerais do DCE e dos centros acadêmicos, né? É ali no DCE e nos centros acadêmicos que a gente tem mais inserção com os estudantes, é isso que a gente busca ter. Não é só discussões institucionais, esses espaços são extremamente importantes de estarem sendo ocupados, mas não vai ser uma pessoa, duas que vai fazer a mudança sozinho. Tem que estar, o movimento estudantil tem que estar alinhado nessa luta, né? Exatamente. Eu Pode falar. só que eu falei das lutas de agora, né, pro movimento estudantil ali, né? Continuando com a questão de reivindicação dos auxílios e tal. Mas existe as lutas do movimento estudantil que a UFMT também tem que fazer fora da UFMT, né? Hoje é fundamental, e a gente está tentando articular aí uma manifestação, uma panfletagem, para estar expondo quão horrível querer enfiar crianças dentro das escolas em plena pandemia, colocando essas pessoas, as crianças, a serem risco de vetores da doença e até levando elas à morte, né? Isso a gente está tentando articular com outras entidades que fazem a luta do movimento pela educação, né? E o movimento estudantil da UFMT ele não pode ficar alheio a isso, né? É esse tipo de coisa. Por mais que não seja uma pauta dentro da UFMT, mas a gente tem que estar fazendo a luta conjunta. Entendido. Pessoal, falando do movimento estudantil e tal, o projeto Conexão FAEM produzir um livreto sobre os movimentos estudantis, explicando sobre o DCE, o que é, e também foi feito tipo uma linha do tempo com todos os principais momentos históricos do movimento estudantil brasileiro. Tá lá no Instagram do Conexão FAEM, se vocês puderem ir lá, acessar, lerem, compartilharem com os outros estudantes também, para eles poderem ter acesso a esse material, que ficou muito legal, ficou muito didático, o Túlio teve acesso, ficou muito organizado, né, tudo muito didático e de fácil compreensão para os estudantes. Bom, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Alguma sugestão, alguma dica? Alguma crítica? Que nós já estamos finalizando o nosso encontro. Túlio, você tem mais alguma coisa para falar para o pessoal? Que nós já vamos finalizar. De hoje era isso. Vou fazer minhas considerações finais, né? Isso. Bom, eu expus aqui os problemas, um pouco da história do movimento estudantil, e como pode ver, é uma história conturbada, uma história de derrotas e vitórias, E é assim que funciona a sociedade, né? Um processo dinâmico de luta de classe, como alguns tentam ocultar. Muitas das vezes, todos esses ataques, essas injustiças, a gente vê acontecendo, a gente vai assistir o noticiário, é só tragédia, né? Isso paralisa, né? Tu perde as esperanças em uma melhora. A gente tem que parar, olhar para o passado e ver que já teve momentos piores e analisar como que esses momentos foram superados, né? A história não é um compilado de fatos. Ela é feita pelo movimento da sociedade, né? E os estudantes organizados é o que vai fazer, vai barrar esses projetos que tentam acabar com a universidade pública. Então, que essas injustiças elas não paralisem vocês, que essas injustiças elas
gerem a revolta e que essa revolta sirvam de combustível para vocês estarem atuando dentro não só do movimento estudantil, mas quando forem atuar nas suas áreas também. A maioria das pessoas aqui é da enfermagem, e que façam também, enquanto estiverem trabalhando, a luta pela defesa da saúde e tudo mais, porque é assim que a gente vai superar essa situação. Ela não é estática. O que está dado aí é o que a gente está vendo, né? É uma coisa bizarra. Então a gente tem que participar do processo de mudança. E eu acredito muito que a gente vai conseguir superar. Para os próximos meses, para o próximo ano, os ataques à educação pública, eles vão ser potencializados. Isso a gente já vê os anúncios, a questão de cortes, questão de ataques à autonomia universitária e tudo mais. Mas é isso, é pegar isso que está acontecendo, parar, pensar o que eu posso fazer para contribuir na mudança. O movimento estudantil é um espaço que te dá a possibilidade de você desenvolver essas coisas, né? Pensar um projeto de nação soberana. Que saúde eu quero para o meu país? Que educação? E a partir daqui a gente vai e começar a pensar e começar a fazer, né? O importante é agir, não ficar parado, não ver o mundo desabar sem reagir a tudo isso, né? Eu tenho muita esperança em conseguir colocar os grandes debates nacionais ainda dentro, voltar com eles para o movimento estudantil da UFMT. E isso só vai ser possível quando mais pessoas forem entrando dentro dessa luta conjunta, né? Nada disso que a gente tem hoje, que está precisando lutar para reter, veio do céu, veio a partir de lutas de outras pessoas. E a partir desse acúmulo de experiências históricas que a gente vai construir novos avanços para a nossa sociedade, né? Então é isso. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui participando desse projeto. Eu gostei muito mesmo da iniciativa da FAEM fazer esse projeto. E amei aquele livreto, também ficou ótimo, foi muito bem elaborado. E é isso. Muito obrigado. Que bom, ficou maravilhoso mesmo o livreto. Túlio, se alguém posteriormente tiver alguma dúvida, querer falar com você, tem por onde entra em contato com você? Pelo Insta? Bom, pode entrar pelo meu Instagram, Tulio_HCA. Também dúvidas e sugestões e reclamações podem mandar na página do DCE também, né? Principalmente agora, do momento que está acontecendo essas coisas da flexibilização, qualquer abuso que estiver sofrendo por parte de professor e tal, denunciem para a gente, que a gente vai ajudar a estar ali correndo atrás desse problema aí e tal, e expondo também para a comunidade, né? Porque essas coisas não podem acontecer. Eu gostaria de deixar também algumas sugestões. Esses debates sobre o movimento estudantil, o Sindicato dos Professores da UFMT, eles estão fazendo vários vídeos na página deles no YouTube, que é o da UFMAT, sobre os mais diversos debates sobre a sociedade, né? Eu acho interessante, quem tem interesse de estar por dentro das discussões, está assistindo. Também tem o Sindicato Nacional dos Professores, que é o ANDES, juntamente com o Movimento pela Universidade Popular, que tem uma página no YouTube também, chamada MUP ANDES, que tem vários debates também sobre qual que é a educação que a gente quer e o que a gente não quer, né? Porque falar, putz, eu rejeito isso aí, mas é fácil, eu quero também propostas para mudança, eu quero expor essas propostas para a comunidade, né? Isso que é o importante. Então, eu deixo essas duas recomendações aí, e é isso.
Ótimo, fica aí o convite, pessoal. Gente, nós da equipe do Conexão FAM, nós ficamos muito felizes porque teve pessoal de outros cursos aqui hoje, de vários outros cursos, né, da engenharia florestal, do serviço social. A gente espera que vocês tenham gostado muito. Organizamos com muito amor e carinho. Obrigada, Túlio, mais uma vez, por aceitar o convite do projeto para participar aqui conosco. E, ademais, era isso. Eu quero desejar uma boa noite a todos. E é isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Era isso mesmo. Então tá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela presença de todos. E até o próximo encontro. Tchau, galera.